galera, seja muito bem-vindo ao podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e hoje é dia de trocas e de preview da rodada. Exatamente, a gente finalmente chegamos na nossa temporada da querida NFL. Mas antes disso, eu queria agradecer quem deu aquele feedback bacana lá no Instagram para mim sobre o que tá gostando, o que não tá gostando. E uma coisa que eu já havia verificado isso, que por estar fazendo o podcast sozinho, ele acaba ficando um pouquinho maçante pelo tempo que está demandando esses podcasts. Então eu vou fazer um esforço, eu falo um pouquinho demais, eu vou fazer um esforço para tentar diminuir o período de podcast para não ficar uma coisa muito pesada e conseguir passar toda a informação e vocês captar toda essa informação que eu tento passar aqui pelo podcast, que eu acho que é uma forma um pouco mais fácil, mais aberta de falar certas coisas do que só escrevendo como é feito no Instagram. Mesmo assim, qualquer dúvida que tenha sobre o assunto do podcast ou no Instagram, pode comentar lá nos posts. Agora a gente tem posts exclusivos toda semana sobre escalação, sobre troca, sobre waivers, sobre streaming. Então tira tuas dúvidas lá diretamente nos comentários, que assim que eu puder eu dou um retorno para vocês de qualquer assunto relacionado a fantasy, tá certo? Hoje eu tô gravando, hoje é quinta-feira, a gente tá a 1h20 agora de começar a rodada. Eu não pude gravar ontem, tive um compromisso no meu trabalho. A gente não trabalha com fantasy, né? A gente trabalha com outras coisas. Não penso em ganhar dinheiro com fantasy também, não é esse o motivo. A ideia é justamente passar a informação, tentar passar e melhorar o conhecimento de cada um. Mas antes de tudo isso, vamos falar um pouquinho das notícias dessa semana, tentar acelerar um pouquinho as notícias aqui para não se alongar muito. A gente teve a renovação do Kareem Hunt pelos Browns, foram 2 anos, 13,25 milhões de dólares na extensão. Isso quer dizer que eles vão usar mais ainda provavelmente nessa temporada o comitê de running backs, então o Chubb sendo responsável pela corrida e o Kareem Hunt mais no jogo aéreo. Logo, ligas standard, Nick Chubb vai um pouquinho melhor. Eu acho que até em ligas PPR ele vai um pouquinho melhor, porque ele deve estar em 2 das 3 descidas e o Kareem Hunt na terceira. Um outro cara que está próximo, um outro running back próximo de fechar o contrato é o Alvin Kamara, que deu todo aquele estresse nos últimos dias. Não participou dos treinamentos, ele estava meio machucado, não estava, enfim. Mas parece que eles estão muito próximos de fechar uma extensão contratual. Um cara que renovou, aí sim, DeAndre Hopkins, renovou seu contrato, reestendeu seu contrato com o Arizona Cardinals, foram 54 milhões e meio de dólares. Aí, se eu não me engano, agora ele fica até 2024 na equipe. É uma baita notícia para quem tem ele em Ligas Dynasty. Claro que não é o melhor dos mundos essa troca. Lá ele com certeza receberia mais volume do que ele vai receber de repente nos Cardinals, mas pro jogador ótimo, conseguir uma extensão, a gente vai ver por muito tempo ele brilhar nos Cardinals. Agora um pouquinho de notícias ruins, né? Essas, cada pouco vem muita notícia sobre o training camp e a maioria delas não são boas. DeAndre Swift, eu já comentei lá no Instagram, ele tá passando por alguns probleminhas na perna, então ele não tá treinando, ele continuou limitado, na verdade está treinando, mas de forma limitada. Não é uma boa notícia pro calouro, mas eu acredito que durante a temporada ele vai conseguir melhorar esse rendimento dele, essa saúde dele. Um cara que preocupa muito é o Courtland Sutton, do Denver Broncos. Ele teve um probleminha no ombro direito e está considerado dia a dia hoje, essa é a expectativa. A gente já pode pensar em não utilizar ele no final de semana, a não ser que algo mude, mas ele na verdade ele joga na segunda-feira à noite, então esquece, já pensa num backup para ele. Um cara que continua limitado é o Miles Sanders, apesar do Philadelphia Eagles dizer que ele vai ao jogo, ele vai jogar, ele continua limitado. Pode ser precaução, pode não ser, então é aquela questão do dia, 1 hora antes da partida a gente vai saber como é que ele vai, se ele vai participar ou não. O Denzel Mims vem melhorando, calouro draftado pelo New York Jets, ele vem melhorando sua saúde, hoje ele está limitado, ele não vinha treinando, então pode ser que para essa primeira semana ele não esteja disponível, mas de repente para a segunda ele já esteja. É um sleeper, né? Não dá para cravar nada com ele. Um outro cara que continua treinando de forma limitada é o Julian Edelman, e isso pela idade dele não é uma boa notícia. O time hoje conta, tirando o Julian Edelman, com o N'Keal Harry e também o Kobe Myers,
que é um outro segundanista aí por parte desse ataque, desse corpo de recebedores dos Patriots. Uma notícia boa foi que o Jalen Reagor, que não vinha participando dos treinamentos, ele participou 100% hoje. Isso quer dizer que ele joga no domingo? Provavelmente sim. É outro cara para acompanhar. Também um sleeper para essa temporada, mas como o ataque dos Eagles precisa de um wide receiver para dar esse up nesse elenco, pode ser que ele já vai a jogo no domingo mesmo, mas de qualquer forma, DeSean Jackson ainda é o número 1 da equipe. Deontay Johnson não participou dos treinamentos hoje, então ele deve estar fora do jogo de domingo também, um problema no pé. O Deontay Johnson, que se tem muita expectativa nesse ataque dos Steelers. Outro cara que está tendo problemas no seu training camp é o Devante Parker, então fica de olho no Devante Parker, o wide receiver número 1 do Miami Dolphins. Uma outra notícia que surgiu há pouco também, Kenny Golladay, ele não está fazendo o treinamento da forma como deveria, com um problema na coxa, então o mesmo problema do Devante Parker. Ficar de olho. Eu acho que assim, se ele tiver 50%, eles vão colocar ele a campo, porque é o craque desse ataque aí. Um cara que participou dos treinamentos, por incrível que pareça, foi o Golden Tate. Não se especificou exatamente que problema que ele tinha, mas ele participou dos treinamentos. Então, diferente do que eu falei na terça-feira, ele pode realmente jogar no final de semana. E um outro cara que aí é uma notícia fenomenal, AJ Green, 100%. Cara, isso é uma coisa muito boa para o Joe Burrow, para o ataque do Cincinnati Bengals e para quem gosta de fantasy, quem gosta da NFL, porque o AJ Green é um dos melhores wide receivers da liga. Se não fossem as lesões, ele podia estar sendo comparado hoje com o Julio Jones da vida facilmente. E o ano passado eu caí no conto do AJ Green, esse ano eu não caí no conto do AJ Green, então eu não confio muito nessa saúde dele. Ele pode até jogar, mas não sei se ele aguenta os 16 jogos. Brandon Cooks, ele estava limitado durante os treinamentos, mas ele está ativo. Então, eu duvido muito que alguém vá ouvir isso antes do jogo, mas mesmo que ele estando ativo, não é uma boa escalar ele hoje no jogo contra os Chiefs. Amari Cooper é para jogar a 100% na primeira semana, mas eu teria um pezinho atrás com a Amari Cooper também com essa questão da coxa. Eles não precisam forçar muito, porque o ataque ele tem peças de reposição, o Michael Gallup e o CeeDee Lamb que chegou. O jogo corrido pode rodar bem, então ficar de olho nessa questão. E um outro cara para ficar muito de olho aí sim, com o alerta ligado, é o Mike Evans. Também um problema na coxa. Olha quantos jogadores com problemas na coxa. Isso é em função de um excesso de carga. Acaba que o corpo não aguenta. O excesso de treinamentos agora, início de temporada, é assim, é normal. Não precisa a longo prazo se preocupar, mas a curto prazo o Mike Evans é um problemão, até porque o jogo dos Buccaneers ele é às 5h25 da tarde, então às vezes tu não vai ter uma peça de reposição no elenco caso ele não jogue. Hoje são essas notícias dos training camps, notícias da NFL. Vamos ao nosso episódio. Primeiramente, antes de nós falarmos sobre algumas possíveis trocas, os jogadores que vocês podem ir buscar ou tentar se desfazer dele enquanto o seu valor está alto, uma coisa muito importante na escalação do jogo de quinta-feira. Nunca escalem seus jogadores no flex para um jogo de quinta-feira. Ou alguns jogadores também que jogam no domingo às 2 horas da tarde. Por quê? No momento em que tu trava a tua posição de flex, o jogador que está no teu flex, ele vai jogar hoje de noite. Vamos usar o exemplo assim, o David Johnson. Ele não é nem meu running back 1, nem meu running back 2, mas eu tô confiante que ele vai fazer um jogo bom hoje à noite. Eu tô com ele no meu flex, ele é o meu flex. Passa ele para a posição de running back. Tu não sabe se aquele cara que é o teu running back 1, o teu running back 2, se ele vai estar disponível no domingo, no jogo. Então tu vai ter travado uma posição de flex, onde tu pode colocar um running back ou um wide receiver. Daqui a pouco tu não tem um running back para repor, e se tu travou o flex, tu vai ter que trocar aquele teu running back titular por um outro running back. Às vezes tu não tem um cara, tu tem um wide receiver melhor. Então, uma dica muito importante, sempre jogos da quinta, escale os jogadores, mesmo que ele não seja teu wide receiver 1, teu running back 1, escala eles nas posições deles.
assim evita de travar uma posição de flex que vai ser muito importante para ti daqui a pouco por uma reposição, por algo que aconteça até o domingo. E muito cuidado com os jogadores que estão tendo esses problemas nos training camps e vão jogar em jogos no domingo à noite, no domingo às 5 horas, na segunda de noite. Essa semana temos 2 jogos na segunda de noite, mas normalmente a gente vai ter só o Monday Night, e se jogadores estão questionáveis, às vezes é bem perigoso tu deixar aquela posição para esse jogador que ele pode não estar disponível e tu ter que fazer uma troca rápida, daqui a pouco buscar um cara que não vai nem pontuar. Mercado do Fantasy. Algumas opções de trocas que vocês podem fazer até o final de semana. Eu até sempre vou colocar um tópico disso lá no Instagram e comentar um pouquinho rapidinho aqui sobre algumas situações, só para dar ideias. Não quer dizer que você tem que ir atrás desses jogadores. Tu vai ver a tua necessidade no teu grupo e ver se tu precisa de um wide receiver, de um running back, e tu vai aproveitar a situação no momento. Uma das opções que eu tenho para compra nesta semana, Terry McLaurin, wide receiver do Washington. Ele caiu bastante nos drafts por fato do ataque do Washington ser um ataque bem precário. Porém, no ano passado ele se destacou e normalmente wide receivers no segundo ano eles melhoram. Uma outra opção que vocês têm é o Juju Smith-Schuster. Foi o meu bust do ano passado. Eu acreditava muito que com a saída do Antonio Brown ele fosse melhorar muito no fantasy, explodir como ele fez nas semanas que o Antonio Brown não estava em campo. Ele acabou que todos aqueles problemas no Pittsburgh Steelers ferraram com o fantasy. Então nesse ano ele caiu bastante nas expectativas, e de repente agora é o momento de tentar buscar uma troca por ele, porque ele está com um valor baixo. Daqui a pouco ele começa a jogar, começa a se destacar, e você perdeu a sua chance de pagar barato nesse jogador. Um outro jogador do mesmo time dos Steelers é o running back James Conner. Exatamente, pela mesma situação. O ataque de Pittsburgh ano passado foi ruim. Ok, James Conner tem problemas com lesões. Sim, mas ele está sendo considerado hoje o quê? Um running back de terceira, quarta prateleira. Ele tem potencial para ser um top 10. Se ele se manter saudável, se o ataque do Pittsburgh Steelers se manter bem nesse ano, com um Big Ben saudável e tudo mais, ele pode ser um cara que praticamente ele vai se colocar dentro do top 10 automaticamente. Se mantendo saudável, para mim, James Conner, top 10. Um outro cara que também caiu muito nas expectativas pela saída do seu quarterback foi o Austin Ekeler. Sim, além, claro, não só a saída do Philip Rivers, mas também a chegada de um outro running back para estar ali na linha de gol, né? No caso do Joshua Kelly. Mas mesmo assim, ele é um cara que, principalmente ligas PPR, ele vai produzir muito bem. O valor dele é um pouquinho maior, mas ele ainda está com valor menor. O ano passado ele acabou o quê? Dentro do top 5. De repente ele consiga mais um ano, ainda mais com quarterbacks um pouco menos experientes, que precisem menos experientes em questão de idade. O Tyrod Taylor tem experiência na NFL já, mas assim, numa entrada de Justin Herbert, ele pode ser uma válvula de escape muito boa, além do Hunter Henry, mas o running back ele se posiciona melhor, ele consegue ganhar mais jardas às vezes após a recepção. Então essas são as minhas indicações para comprar um valor abaixo nessa semana. Alguns caras que dá para vender, eu acredito num valor alto. Um deles, Odell Beckham Jr. Eu não acredito em nada dele, eu já até comentei lá no Instagram, que eu prefiro muito mais o Jarvis Landry, até pelo valor do Jarvis Landry ser menor. Mas o Odell, eu não quero acreditar que ele nunca mais vai ter ser aquele Odell dos Giants. Mas eu não acredito muito mais no Odell Beckham Jr. Eu acho que o Baker pode evoluir esse ano, pode botar a cabeça no lugar, mas eu não vejo mais o Odell Beckham Jr. Um top wide receiver na liga, tanto no Fantasy como na NFL. Um cara que eu estou um pouquinho preocupado nessa temporada é a Amari Cooper. A chegada do CeeDee Lamb não foi em função de uma fragilidade no corpo de wide receivers, foi mais para não deixar os Eagles pegar o CeeDee Lamb, com certeza, isso qualquer analista viu esse detalhe. Ele ia cair no colo da equipe de Filadélfia, no seu rival, no seu principal rival de divisão, rival na NFL. Então, mas o Michael Gallup foi um cara que se destacou muito no ano passado, e o Amari Cooper teve seus altos e baixos. Por isso, eu não quero ter um cara com esses altos e baixos, com esse valor dentro do meu elenco. E pelo nome dele, pode ser vendido ainda bem alto nessa rodada. Um outro cara que subiu nos rankings
por qual motivo eu não sei explicar, se alguém puder me explicar, me explica, mas o Rob Gronkowski, ele não era para estar lá entre as cabeças de tight ends. Teve, inclusive, analistas do Fantasy lá dos Estados Unidos que colocaram o Gronkowski em sexto, sétimo, alguma coisa assim. Não esquece, não vai ser isso aí. Olha, posso cravar aqui, ele pode até ser top 10, mas ele não é top 6, top 7. Ele tem nome, ele ficou um ano parado, ele já não tinha feito um ano bom naquela... Quem lembra, Rob Gronkowski estava saindo numa segunda rodada, às vezes até primeira rodada naquele ano, no último ano dele de NFL, antes desse seu retorno, né, quando ele se aposentou, ele não foi um cara muito bom no fantasy, não. Então, aproveita o momento e se desfaz logo dele. Preview da rodada. Enfim, chegou a hora de falarmos do preview da rodada. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, passar jogo a jogo. Agora a gente tem 16 jogos, então eu tenho que fazer isso bem rapidinho e dar alguns destaques de cada time, do que eu acredito que será, como é que será o jogo. Para começar hoje, Texans e Chiefs, tá em cima da hora, mas eu vou falar desse jogo porque ele vai acontecer, ele vai abrir a temporada e eu espero que seja um bombardeio como foi no último jogo entre as duas equipes. Espero que Deshaun Watson, Patrick Mahomes façam grandes pontuações, assim como a gente tem uma possibilidade grande do Travis Kelce explodir mais uma vez, ser um baita de um tight end, ser o tight end 1 da NFL inteira. Uma expectativa boa em cima do Tyreek Hill, mas nos demais eu teria um pé atrás, eu não indico escalar nem Sammy Watkins, nem Mecole Hardman, nem DeMarcus Robinson, nenhum desses. E quanto aos running backs, Clyde Edwards-Helaire pode trabalhar no sistema de comitê com Darrell Williams. Isso não é uma boa notícia, mas ele pode trabalhar no sistema de comitê. Eu acho que ele vai ser o cara nesse ataque. Eu acho que isso aí é uma cortina de fumaça, não vai acontecer. Por outro lado, os Texans têm o David Johnson e o Duke Johnson, a dupla de Johnson, né? Não indicaria nenhum deles nessa partida. Eu acho que se for um bombardeio pode ser um jogo muito mais aéreo, e aí a gente vai para um tiro ali em Will Fuller, um cara que está chamando muita atenção, Randall Cobb. Fiquem de olho no Randall Cobb, que ele pode despontar nessa rodada. Brandon Cooks, como eu falei antes, ele estava limitado e eu não indicaria colocar ele em campo nessa noite. Passando para os jogos agora do domingo às 2 horas da tarde, a gente tem o duelo entre Seahawks e Falcons. Esse é um dos duelos que eu estou com bastante expectativa nessa semana. Pode ser um jogo muito parelho, mas eu acredito nessa defesa do Seahawks, que ela pode gerar algumas dificuldades para o ataque dos Falcons, principalmente no jogo corrido, onde Todd Gurley é um cara que pode se mantendo saudável, pode ser um dos grandes caras nesse ano, mas eu não confiaria muito. Eu já confiaria muito mais no jogo aéreo dos Falcons. Tanto Matt Ryan deve pontuar bem, Julio Jones, Calvin Ridley, e o próprio Hayden Hurst, que é um cara que está se esperando muito dele, que ele possa ter um volume parecido com o Austin Hooper e vai jogar ele lá para as cabeças, pode ser o Darren Waller desse ano. Pelo lado do Seahawks, Russell Wilson teve muitos altos e baixos, mas ele continua sendo um dos melhores quarterbacks da liga. E a equipe do Seahawks adora um jogo corrido. Provavelmente esse vai ser mais um jogo que vai ser muito corrido. Seahawks, acredito que vai ser um jogo apertado, então o Seahawks vai correr muito com a bola, com o Chris Carson, é um outro cara que deve ser destaque nessa partida. E do lado aéreo do Seahawks, a gente tem uma questão ali entre DK Metcalf e Tyler Lockett. Eles estão muito 50-50 hoje, a gente não sabe quem é que vai ser o cara nesse ataque. Eu espero que Tyler Lockett ainda tenha um pouquinho mais de volume, mas o DK Metcalf é aquele cara da big play, aquele cara que pode transformar uma jarda quebrando um tackle em 50 jardas. Então ele é um cara muito explosivo que tem chance de dominar a liga nesse sentido. Indo para o duelo de divisão entre Browns e Ravens, eu tô com o pé atrás dos Browns desde o ano passado. Acho que aquele excesso de hype em cima dos Browns acabaram... Todo mundo tá com o pé atrás desse time. E ainda mais quando joga contra um Ravens que tem uma defesa ótima, um ataque bom. Eu não tenho muita expectativa, mas é claro, eu não indicaria escalar Baker Mayfield. O Nick Chubb, sim, Nick Chubb, beleza. Kareem Hunt, se tu não tem muita opção, ligas de 16 times ou até mais, ele é uma opção, principalmente em PPR. Odell Beckham, tu não vai deixar de escalar ele pela posição que tu draftou ele. E o Jarvis Landry eu acho que é uma boa pedida. Pode ser que o jogo não fique lá aquelas coisas, mas o Jarvis Landry é aquele wide receiver de posse de bola.
então ele vai receber muitas bolas. Em ligas que pontuam por recepção, ele pode ter um volume bem legal. Austin Hooper, também, não sei, prefiro não colocar ele em jogo, ainda mais contra os Ravens. No lado dos Ravens aí, a gente não tem muito o que falar. Lamar Jackson, tu vai escalar em todas as rodadas que ele estiver jogando. De repente, na última rodada ele não jogue, né? Pra poupar pros playoffs. Eu acredito que esse time vai novamente pros playoffs. Mas Lamar Jackson, não tem o que dizer dele. Mark Ingram é o cara da equipe, é o cara que vai começar. A gente não sabe até quando que ele aguenta, mas pode escalar ele tranquilo. J.K. Dobbins eu já seguraria ele um pouquinho. Por parte do ataque aéreo, Marquise Brown é um dos escolhidos para ser o destaque breakout year dele, né? Marquise Brown, ele tem potencial para isso, a gente tem que ver se isso vai realmente acontecer. E um cara que é seguro é o Mark Andrews, ele se mostrou no passado e tem tudo para esse ano se manter dessa forma. Outro duelo que a gente tem às 2 horas da tarde é o duelo divisional entre os Jets e os Bills. Muito favoritismo para os Bills nessa partida. Pelo lado dos Jets, eu, escalaria Le'Veon Bell se eu tivesse necessidade. Se eu puder colocar um outro running back no flex, normalmente ele estaria. Depende da liga, claro, depende do tamanho, mas ligas de 12 times, em muitas oportunidades ele está sendo o flex da equipe. Se ele for ter o running back 2, pode ir, ele tem um piso até ok, razoável. Um outro cara pode ser que tenha um jogo bom nessa estreia dos Jets, é o Jamison Crowder. Vai depender muito do Sam Darnold. Se eu puder também, eu evitaria. E o Chris Herndon é boom or bust. Ele pode fazer um jogo excepcional, como ele pode ter muitos problemas ali em se livrar da marcação dos Bills, que é uma das melhores defesas da NFL. Pelo lado dos Bills, eu acredito que o Josh Allen tenha um piso bom para escalar ele nessa semana, não deixaria ele de fora. A gente tem a dúvida que a gente vai conseguir tirar nesse domingo, como é que vai funcionar esse comitê de running backs, que a princípio deverá ser comitê entre o Singletary e o Zach Moss. A gente vai ter ideia, então eles são duas opções arriscadas para essa semana. Já no ataque aéreo a gente tem, eu acredito que os 3 caras do ataque, os 3 titulares, eles são bem-vindos no Fantasy, tanto Stephon Diggs. A gente não sabe como é que vai funcionar essa questão Diggs, Brown, será que eles vão... São 2 caras de fundo de campo, né? Como é que eles vão tratar essa questão? E claro, ligas PPR, Cole Beasley, ele tá por aí. O veterano tá por aí, ele é o cara que é a válvula de escape do Josh Allen, então ligas PPR ele pode ser muito bem utilizado aí, sem problema algum. Mais um jogo que eu tô ansioso para essas 2 horas da tarde no domingo é Raiders e Panthers, lá na Carolina do Norte. Carolina do Norte? Carolina do Sul. Agora me pegou. Mas, seguindo. São um duelo de dois quarterbacks de streaming, né? Quem é que vai se dar melhor? Eu tô um pouco mais do lado dos Panthers. Eu acredito nessa reformulação do elenco. Eu acredito que o Christian McCaffrey vai continuar trabalhando muito bem nesse backfield sozinho novamente. O volume dele deve diminuir. Ele teve uma temporada excepcional. Ele e o Lamar Jackson, provavelmente eles vão regredir. O próprio Michael Thomas pode regredir. Mas ele continuará sendo, ele tem tudo para ser o melhor running back novamente do Fantasy. No lado aéreo do time dos Panthers, eu destacaria o DJ Moore. Os outros eu teria um pé atrás com eles. Eu não escalaria Curtis Samuel nessa rodada, nem Robbie Anderson. Apesar de o Robbie Anderson ser um cara muito bom, eu acho que esse fit dos Panthers não ajudou muito ele. A gente tem aqui, claro, aquela questão de Joe Brady, o coordenador ofensivo dos Panthers, que ele trabalhou com o Joe Burrow no college, transformou o Joe Burrow em, de repente, um dos melhores quarterbacks, numa melhor temporada de um quarterback no college. Então, ele pode transformar também o Bridgewater num cara parecido, porque o Bridgewater ele é um quarterback regular. Regular ele é. Então, de repente, com alguns acertos aí, tem aquela questão o Joe Brady vai ter que se adaptar, o próprio Matt Rhule, que é o novo head coach dos Panthers, vai ter que se adaptar à NFL, ele vem do college também, mas a gente tem visto alguns caras saírem do college, alguns caras da comissão técnica saindo do college e se destacando muito, por isso que eu tô, para mim, de repente o time que vai dar o maior salto do ano passado de produção para esse vai ser o Carolina Panthers. Porém, do outro lado a gente tem a velha escola, né? A questão de John Gruden, Derek Carr pode ser utilizado em streaming nessa semana.
a defesa dos Panthers draftou só jogadores de defesa, então isso mostra que eles estão muito preocupados com a defesa deles, e ela deve ter espaços, principalmente para o jogo corrido do Josh Jacobs. Esse é um outro cara que pode ter um ano fenomenal no seu segundo ano. O ataque é todo dele. Ele pode ser muito bem assim, um cara que fique muito próximo do Christian McCaffrey nessa questão de liderar um backfield. Então ele é um cara extremamente confiável, rodada sim, rodada também. No jogo aéreo a gente tem diversas dúvidas. A gente tem várias opções de targets pro Derek Carr, né? Vários alvos. O Darren Waller se destacou ano passado. Eu prevejo um ano um pouquinho mais devagar dele esse ano, mas ele continua sendo um dos melhores tight ends da liga. Isso, ainda mais tight end recebedor, isso é uma coisa muito boa pro fantasy. E os wide receivers, eu tô eu acho que eu já falei isso várias vezes nesse preview de Raiders e Panthers. Eu quero ver como é que Bryan Edwards vai jogar. É uma das minhas apostas de calouros para esse ano. Ele vem se destacando até mais do que o Ruggs nos treinamentos, e ele é um cara, ele é muito bom, ele foi muito bem no college. Fiquem de olho nesse nome, gravem esse nome, que ele pode ser o wide receiver calouro do Fantasy em 2020. Chicago Bears e Detroit Lions fazem um jogo um pouquinho mais sem tantas expectativas assim, mas a volta do Matthew Stafford é uma coisa que me agrada bastante. Eu gosto muito dele no Fantasy, é um cara, tanto que ele cresceu muito nos drafts, quanto mais próximo da temporada chegava. Ele é um cara que a gente drafta ele para fazer streaming, mas ele pode ser escalado em todas as rodadas. Quanto aos running backs, a gente tem a questão do Kerryon Johnson, do DeAndre Swift, agora do Adrian Peterson. Eu acho que o Kerryon Johnson vai ainda ter o maior volume nessa equipe, pelo menos no início da temporada, e o DeAndre Swift vai ganhar conforme passa o tempo. Por parte do ataque aéreo, a gente tem essa questão do Kenny Golladay, como é que ele tá fisicamente, será que ele vai a jogo, não vai? Se ele não ir a jogo, os Lions vão ter bastante problemas, porque depende de Marvin Jones, Danny Amendola, do TJ Hawkinson, não sei. Eu comecei a ficar com o pé atrás caso o Kenny Golladay não jogue. Por outro lado, a gente tem os Bears que vão de Trubisky. Eu não sei se o Trubisky vai terminar essa partida, se o Nick Foles não vai entrar. A gente teve uma questão que o David Montgomery, ele a princípio está pronto para fazer sua estreia, até ontem não estava. O Terry Cohen é uma opção ainda, bem válida, principalmente liga PPR, mas eu ficaria meio longe desse time dos Bears, a não ser Allen Robinson. Ele é um cara muito seguro, muito tranquilo, então Allen Robinson pode escalar ele sem problema algum, que ele deve ter seu piso como ele sempre teve. Colts enfrentam os Jaguars na Flórida, né? A gente tem essa maluquice que foi e ainda é o backfield dos Jaguars, a gente não sabe quem que é o titular. Eu boto minhas fichas no Chris Thompson. Fala-se do James Robinson, eu acho que vão quebrar a cara com o James Robinson. O Rick Armstead tá fora, Devine Ozigbo parece que tá fora também. Chris Thompson é a melhor opção aqui, mas eu ainda evitaria. O próprio Gardner Minshew eu evitaria nessa primeira semana. O único cara que eu escalaria no ataque dos Jaguars seria o DJ Shark. Cara, tu draftou ele alto, tu não vai deixar ele no banco, ele tem uma expectativa boa. Ele conseguiu jogar num ataque ruim com o Minshew, então ele é o único cara que me chama a atenção nesse ataque dos Jaguars. Por outro lado, nos Colts, a gente tem o Philip Rivers, que é uma boa opção para streaming nessa semana. O T.Y. Hilton é um cara que, se ele tá saudável, ele te dá números muito interessantes no fantasy. Os demais, Pittman, Campbell, eu manteria um pé atrás até eu ver como é que vai funcionar esse ataque dos Colts. Eu acho que vai ser um ataque bem aéreo. Um outro cara que eu indicaria jogar, se tu precisa utilizar ele, se tá faltando running back, é o Marlon Mack. Não iria de Jonathan Taylor na primeira rodada, iria de Marlon Mack na primeira rodada. Pode ser que, eu acredito que da mesma forma como o Swift, da mesma forma como o J.K. Dobbins, esses calouros eles vão ganhar mais opções conforme vai andando a temporada, e o Jonathan Taylor, para mim, era o melhor da classe. Fisicamente, tecnicamente, para mim, Jonathan Taylor era o melhor calouro disponível, e eu acho que ele vai tomar de assalto esse backfield, porque mesmo tendo um pé atrás com ele quanto à questão de jogo aéreo, ele nunca foi exigido demais, mas ele é um cara que tem boas mãos, então
ele tem tudo para ser o workhorse dessa equipe logo aí na frente. E um outro cara que pode bem utilizar, quem faz streaming de tight end, Jack Doyle nessa semana é uma boa opção também. Eu acho que vai dar Colts aqui fácil em cima dos Jaguars. Um outro jogo de divisão, a gente tem Packers e Vikings jogando em Minnesota às 2 horas da tarde do domingo. Esse jogo é um dos meus favoritos da semana também, porque vai ser um jogo muito pegado. Por parte dos Vikings que jogam em casa, Kirk Cousins é uma opção de streaming de quarterback. Dalvin Cook, não se fala nele, é outro cara que ganha todos ele tá na maioria dos snaps dos Vikings, ele vai pontuar bem. Quanto ao jogo aéreo, ficaria com o pé atrás com o Justin Jefferson, não tô no barco do Justin Jefferson e nem do Olabisi Johnson, que falaram que vai ser o segundo wide receiver da equipe. O Adam Thielen é um cara que dá para confiar, eu acho que os olhares do Cousins vai ser pro Thielen, então ele é um cara que é tranquilo de escalar também, mesmo num confronto divisional. Pelo lado dos Packers, quem tem a opção de não escalar o Aaron Rodgers, eu indico não escalar o Aaron Rodgers, porque eu não sei como é que vai ser essa questão. Eu acho que ele vai ter uma boa temporada, mas ele também, assim como o Russell Wilson, teve altos e baixos, mas dessa vez tu não draftou alto o Aaron Rodgers, então tu pode deixar ele no banco se tu tem uma opção, por exemplo, um Matthew Stafford, se o Kenny Golladay jogar. Agora, Kirk Cousins e Rodgers, eu iria de Rodgers, mas se tu tem uma opção melhor, vai dando opção melhor. Eu até tive uma pergunta essa semana, Watson ou Rodgers? Watson, sem dúvida, nenhuma. Quanto ao jogo corrido dos Packers, o Aaron Jones deve ter um volume bom, apesar de eu estar um pouquinho atrás nele, eu acho que ele não vai ter ele não vai decair tanto como se imaginava. O A.J. Dillon vai ser um cara que vai receber bolas próximo ali da linha de gol, mas em muitas jogadas a gente viu o Aaron Jones fazer bem esse papel e acredito que o head coach não vai tirar essa bola da mão do Aaron Jones, sendo que foi muito bem no ano passado, né? Salvo ele queira tentar uma diminuição de uma extensão de contrato que deve vir aí logo mais para frente. Pelo jogo aéreo, Davante Adams é aquele cara que tu escala toda semana, mesmo quando ele tá mal, porque ele pode... o Rodgers só olha para ele naquele ataque. O Allen Lazar corre por fora, mas... Cara, o ano passado o Rodgers tinha a opção do Lazar e não utilizou muito. É claro que o ano passado foi ano passado, esse ano aqui é temporada nova, pode ser que as coisas mudem, mas mesmo assim, se puder evitar ele na primeira rodada, eu evitaria. Se não tiver como, se tu acredita nele, pode ir também, mas eu não prefiro deixar ele um pouquinho de lado se eu puder. Mais um confronto de divisão são os Dolphins contra os Patriots. Esse é outro jogo muito interessante para se ver como é que o ataque dos Patriots vai funcionar sem o Tom Brady. Cam Newton saudável, ele é um dos melhores quarterbacks do Fantasy, mas eu evitaria ele também nessa semana. Muito porque os Dolphins melhoraram muito sua defesa, melhoraram seu ataque. Os Dolphins devem ser um time muito diferente do ano passado. Quanto ao ataque dos Patriots, Julian Edelman não está treinando direito, então ele é o cara confiável. Será que já dá para confiar no Harry e no Jacoby Myers? Acho que não. Então eu evito muito o ataque dos Patriots. Se tem um cara que eu até escalaria numa situação que eu precise de um running back, eu não tenho muitas opções. Eu fui de vários wide receivers. Sonny Michel é uma boa alternativa para a primeira rodada. Tem o James White para ligas PPR, mas eu acho que o Johnny Michel pode ser um cara que vai se destacar nessa primeira rodada pela forma como o Bill Belichick trabalha o ataque, né? Ele usa muitos running backs e confia muito nos running backs dele, mesmo não parecendo, porque ele dá a bola para todo mundo, mas ele trabalha muito bem o jogo corrido. Vamos ver como é que o Cam Newton vai se adaptar a esse jogo que o Tom Brady fazia muito bem. Pelo lado dos Dolphins, ótima notícia, Ryan Fitzpatrick. Podem fazer piada, podem fazer meme, mas assim, seria uma imaturidade tremenda do Brian Flores se ele colocasse o Tua direto num jogo, ainda mais numa estreia contra os Patriots. O Fitzpatrick é um cara que ele tem suas maluquices ali, mas ele é um cara que produz muito, e pro Fantasy é ótimo, beleza. A gente só tem que ter um pezinho atrás por causa do Devante Parker. Ele não vem treinando, pode ser que o Preston Williams, que está saudável, consiga fazer uma dupla boa com o Fitzpatrick, como ele vinha jogando no ano passado. E um outro cara que se destaca aqui é o Mike Gesicki.
ele foi um cara que, quando precisou dele, ele foi muito melhor do que no seu primeiro ano, e ele pode ter uma evolução ainda maior nesse ano. No jogo corrido, prefiro não escalar nem Howard, nem Breida, antes de ver como é que vai funcionar esse jogo corrido lá dos Dolphins. Outro confronto de divisão são dos Eagles contra o Washington. Muitas dúvidas param sobre esse jogo. Eu teria um pé atrás com a maioria dos jogadores, tirando pelo lado de Washington o Terry McLaurin. Esse cara, ele tá onde eu tenho, ele vai jogar, ele vai a jogo, ainda mais que a secundária dos Eagles está se adaptando. Claro que esse ano ele vai encontrar um Darius Slay, mas ele é um grande jogador, ele tem tudo para ser um grande jogador na NFL. O Antonio Gibson deve ser o número 1, tá? Mas ele é mais uma aposta nessa rodada, a gente tem que aguardar. Foram muitas coisas acontecendo nesse ataque de Washington. Eu acho que ele vai ainda se destacar muito, vai ser um dos melhores jogadores de fantasy nesse ano, o Antonio Gibson, mas calma nessa primeira rodada, tem outras opções disponíveis. Pelo lado dos Eagles, Carson Wentz, não tem problema nenhum, ele está treinando a 100%. Como eu falei antes, Deshaun Jackson vai ter muito volume, ele pode ter um jogo fenomenal novamente na primeira rodada. E assim, quer fazer uma aposta, quer tentar o Jalen Reagor, eu acho melhor não. Se tu quer fazer uma aposta em outro jogador desse ataque, pelo jogo aéreo, tirando o Zach Ertz, Dallas Goedert, que Dallas Goedert eu não indicaria jogar com ele, mas o Zach Ertz sim, esse não tenho o que falar. Um cara que pode ser um sleeper para essa rodada é o Greg Ward, que vai jogar no slot pelo time de Filadélfia. É claro que ali ele briga muito com as rotas do Zach Ertz, e isso pode dificultar um pouquinho, mas ele é um cara que se manteve saudável por todo o treinamento. Eu diria que ele é o wide receiver mais saudável desse elenco dos Eagles, então ele pode se destacar. Eu fico com o pé atrás com o Miles Sanders, porque ele vem num processo de recuperação, ele pode acabar mesmo indo a jogo, mas perdendo muitos snaps por Boston Scott, que é outro sleeper dessa semana. Se os Eagles conseguirem jogar bem, ele acaba que o jogo corrido vai entrar mais em campo, e Boston Scott deve ser um cara que receba mais volume que o Sanders. Mas ainda assim, tá complicado. Um cara para se escalar toda semana é o Sanders, mas não quando ele está voltando de lesão. Partindo para os jogos das 5 da tarde, a gente tem Chargers e Bengals, que é outro jogo também que chama muita atenção pela novidade no ataque dos Bengals, né? A questão do Joe Burrow. Joe Mixon é um cara que tu pode escalar ele sem problema algum. Ele é o cara desse backfield. Um outro jogador que acredito que seja possível você escalar é o Tyler Boyd. O AJ Green, a princípio, está 100%, mas eu tenho meu pé atrás, como eu falei antes, com o AJ Green. Pelo lado dos Chargers, Tyler Taylor é um sleeper na questão de quarterback streaming. Austin Ekeler, sem problema nenhum, coloca ele em campo, ele vai produzir. Keenan Allen é outro jogador que vai produzir com certeza, até porque ele está sem o Mike Williams. E o Hunter Henry é um cara também para se escalar na posição de tight end sem problema algum. Os demais eu teria um pé atrás, até porque não tem muitas outras opções. Quanto ao jogo entre Buccaneers e Saints, esse jogo aí, cara, Drew Brees, Tom Brady, vai ser muito, muito legal. Vai ser esses jogos das 5 horas a gente tem os Chargers e os Bengals, mas esse jogo entre Tampa Bay e outro jogo entre o Arizona e São Francisco vai ser jogos assim para te ficar conectado em 2 telas ao mesmo tempo, né? Pelo lado dos Saints, Drew Brees escala sim, escala também, Tom Brady também, a princípio vai ser um cara a se escalar toda semana, porque esse ataque do Bruce Arians é um ataque muito mais aéreo do que ele tinha no Bill Belichick, ele é um passador muito bom, então os dois são boas opções nessa semana, apesar de que se tu tiver que escolher, vamos supor que tem os dois, Drew Brees com certeza. Por parte do jogo corrido, Alvin Kamara, Futebol Clube, sem problema. Michael Thomas é outro cara a se escalar sem problemas. O Emmanuel Sanders é uma boa opção, principalmente em PPR. Eu acho que ele vai ter um ano muito bacana se ele se manter saudável. Eu confio muito nele. Jared Cook é um bom or bust. Ele pode ir muito bem, como ele pode perder snaps, perder alvos pro Emmanuel Sanders nesse ano, porque o Drew Brees ele passa muito pro Kamara, passa muito pro Michael Thomas, e daqui a pouco se ele encontrar o Emmanuel Sanders fazendo as suas rotas, que ele é um dos melhores corredores de rotas da liga, ele pode acabar perdendo esses alvos que ele teria. Claro, ele vai ser um cara de red zone, dentro da red zone ele pode pontuar,
Assim como o Gronkowski, que eu não vejo porque esse hype enorme, mas ele é um cara que, quando o Tom Brady chegar na Red Zone, ele vai olhar pro Gronkowski sem dúvida nenhuma. Mas eu não sei como que tá a saúde dele, como é que ele tá fisicamente, se ele vai ser aquele Gronkowski que a gente costumava ver. Pelo lado do jogo corrido, eu evitaria todos os jogadores. Ronald Jones é o número 1, sim, mas eu evito ele. Eu não sei se o Leonard Fournette não melhorou agora nos últimos 2 dias nos treinamentos e vai jogar mais do que o Jones. Eu evitaria completamente esse backfield. E já na parte dos wide receivers, se o Mike Evans não jogar, o Chris Godwin pode ter um jogo excepcional. Ele pode ser um dos maiores pontuadores dessa rodada. Então fica de olho no Chris Godwin nessa questão com o Mike Evans. Já fica de olho numa questão de ter um backup em caso o Mike Evans não jogue. O outro grande jogo dessas 5 horas é o jogo entre o Arizona Cardinals e o San Francisco 49ers. Vai ser um jogo muito pegado. Eu tive umas perguntas nessa semana em relação ao Kyler Murray, mas dá uma olhadinha no histórico dele. Ele jogou muito bem, principalmente no Fantasy, contra os 49ers. Mesmo com aquela defesa boa dos 49ers, ele foi bem. Então não tem problema escalar ele. Ele vai ter provavelmente jogos na mesma medida. Não digo melhor porque ele foi muito bem. Até porque agora ele tem DeAndre Hopkins. Ele tem DeAndre Hopkins, Christian Kirk, Larry Fitzgerald, Kenyon Drake. São várias opções nesse ataque para ele poder passar a bola e o Cliff Kingsbury vai colocar esses wide receivers espalhados pelo campo e vai causar confusão na defesa dos 49ers. Eu espero que seja um jogo também com muitos pontos. Eu escalo no lado dos Cardinals o Murray, como eu já falei, Kenyon Drake sem problema nenhum. DeAndre Hopkins eu tenho um pé atrás porque ele não vai ter o volume que ele tinha no Houston, Texas, mas ele não deixa de ser uma opção boa para essa semana. E o Christian Kirk também é uma opção boa. Eu não tiraria ele da titularidade se eu precisasse disso. É claro que existindo outras opções, eu prefiro primeiro ver quanto que o DeAndre Hopkins vai ser participativo nesse ataque. Pelo lado dos 49ers, não indicaria escalar o Jimmy Garoppolo, porque ele não é um cara muito bom no Fantasy. O backfield, se puder evitar, se não puder evitar, vai no mais garantido, que é o Mostert. Mas eu tô com o pé atrás ainda com essa questão Mostert, Coleman, Jerick McKinnon. Olho no Jerick McKinnon, ele se destacou muito nos treinamentos. O Tevin Coleman ficou para trás. Então, se tem uma opção ali, eu iria de Mostert. Mas, inclusive, estou indo em algumas ligas que eu não tenho essa opção. Mas eu comecei a ficar com o pé atrás nas últimas semanas com ele. Então, se puder evitar, se não, vamos torcer para que os 49ers continuem com esse jogo corrido excepcional do ano passado. Já na parte de jogo aéreo, como eu disse na terça-feira, se eu não estou enganado, Deebo Samuel vai ter uma chance de jogar no final de semana, mas eu não escalaria ele. Foge um pouquinho disso, porque mesmo que ele jogue, eu tenho medo que ele se machuque, e mesmo que ele não se machuque, pode ser que ele jogue um ou outro snap só para sentir o jogo. O Brandon Ayuk é uma outra opção, mas ele continua limitado nos treinamentos, então cuidado com esse ataque aéreo dos 49ers, tirando o George Kittle. Esse não precisa nem pensar 2 vezes. Indo para o nosso Sunday Night Football, a gente tem Dallas Cowboys e Los Angeles Rams. Esse jogo, se eu pudesse escolher, assim, se eu tivesse aquele poder que o Anthony Curti tem lá na ESPN, na NFL, eu trocaria esse jogo do Sunday Night. Brincadeira. Mas pode ser um jogo muito bom, mas eu não estou esperando muito desse jogo. Eu acho que os Cowboys eles vão dominar os Rams. A gente tem ali a questão da Amari Cooper não estar 100%, mas mesmo assim Michael Gallup e CeeDee Lamb podem se destacar. Eu não indicaria colocar o calor, o CeeDee Lamb nesse primeiro jogo. Um cara mais tranquilo seria o Gallup. Não descartaria o Cooper, mas deixa ele um pouquinho de fora. O Ezekiel Elliott, não tem nem o que falar dele, ele vai jogar. O Dak Prescott também é uma boa opção. E um streaming de tight end, Blake Jarwin. Pode ser que, se o Cooper não jogar, ele pode receber um volume até considerável. Pelo lado dos Rams, Jared Goff, se for pressionado pela defesa dos Cowboys, vai ter problemas e vai entregar, isso é certo. Eu não evitaria ele nessa semana, como eu evitaria também todo o backfield dos Rams.
A gente ainda não está... O Akers, ele pode ser o novo Todd Gurley desse ataque, mas por enquanto, pelo que se sabe, Malcolm Brown é o cara que vai receber as maiores oportunidades e deve começar num comitê. Por parte do jogo aéreo, tanto Robert Woods como Cooper Kupp, que pode estar para receber uma extensão contratual, eles são boas opções nessa rodada, sem problema nenhum, até porque a secundária dos Cowboys piorou do ano passado para esse ano. E se precisar utilizar um tight end dessa equipe, Tyler Higbee é o cara para se utilizar. O Everett tá por aí, ele teve alguns jogos bons, mas é o Higbee o titular. Passando para o Monday Night Football, na verdade serão 2 jogos na nossa segunda-feira à noite. Primeiramente teremos o jogo entre Steelers e Giants, para a gente ver como o Big Ben vai voltar, se ele vai voltar saudável. Não indico começar com ele jogando. Escolha uma outra opção de streaming nessa semana, pelo menos para ver como é que ele está de saúde, né? Ele não é um cara novo, ele já teve outras lesões durante a carreira, então ele dá a volta por cima, mas evita nessa primeira semana. No jogo corrido, James Conner pode colocar ele sem problema nenhum. Juju Smith-Schuster por parte do ataque no jogo aéreo também é outro cara para escalar nessa semana. Deontay Johnson está passando por um probleminha, isso pode ser que sobre um pouquinho de snaps ali para o James Washington, de alvos na verdade, para o James Washington, para o Chase Claypool, mas principalmente o Juju. E na questão de tight end, um streaming, uma boa opção também, Eric Ebron, pode ser um cara que receba... eu não consigo imaginar um jogo desses, qualquer jogo em que o Eric Ebron joga, que ele não possa ter 2 touchdowns no jogo. Por parte dos Giants, Saquon Barkley, Futebol Clube, né? Pode escalar ele todas as rodadas, sem problema nenhum. O Daniel Jones pode ter um ano melhor que teve ano passado, ele já se destacou mais do que todo mundo imaginava, pela pique alta que ele teve no draft, né? Mas ele é um cara que tem tudo para ser ainda um quarterback bem bacana para o futuro na NFL. Por parte do jogo aéreo, eu prefiro evitar Shepard, Slayton e Tate. Eu não gostaria de ter que escalar nenhum deles nessa rodada. Já o Evan Ingram eu acho uma boa opção. Eu acho um dos bons tight ends que a gente tem no Fantasy e na NFL para esse ano. No último jogo da rodada, a gente tem os Titans enfrentando os Broncos. Acredito que seja um massacre dos Titans. Não digo massacre, mas um jogo assim que fique na mão dos Titans desde o minuto inicial. Ryan Tannehill, eu não sei se é uma boa opção, mas para esse primeiro jogo, mas pode escalar sem problema. Derrick Henry vai ter o seu volume, com certeza. A.J. Brown no ataque, se jogar, ele tava com um probleminha. Se ele jogar, a princípio ele não tá na injury report do time, mas se por acaso vi que no domingo tem alguma dúvida ainda, já procura um substituto para ele. Se ele jogar, ele vai ter um volume bem razoável. E o John Smith é um sleeper para essa semana de tight end. Pelo lado dos Broncos, eu acho que o único jogador que eu escalaria desse elenco seria o Noah Fant. O restante eu tenho um pé atrás. O Sutton agora com esse problema. Pode ser que sobre mais bolas para o Jerry Jeudy. Tomara que ele chega já na liga com o pé na porta, mas wide receivers no seu primeiro ano tem certas dificuldades em entender o jogo, entender a diferença de tempo, né? O jogo é muito mais rápido na NFL. E por parte do jogo corrido, Melvin Gordon e Philip Lindsay, eles devem trabalhar num comitê. Eu acredito que o Gordon seja o mais utilizado, só que ele tem que ter ele tem que ter volume, né? Se ele não tiver volume, não vai ter o que fazer. Então, por hoje era isso no preview da rodada. Eu espero que todo mundo consiga ouvir isso a tempo de escalar e arrumar seu time para a rodada do domingo e da segunda, que agora está quase começando o jogo. Então, não deixe de inscrever-se nos aplicativos de podcast e deixe seu feedback para a gente lá no instagram.com/fantasyfutebolista. Por essa semana é isso. Um abraço.